Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso 11º episódio. Eu tô chutando 11º porque eu já me perdi todo. Sei que tem episódio pra caramba já. Com meu parceiro aqui, Josué. Obrigado por aceitar nosso convite aqui. Jogar. Pra quem não conhece Josué, meu amigo, ou você nunca jogou bola ou você mora na Islândia. Josué, obrigado por ter vindo. Valeu demais. A gente já conversou aqui 2 horas antes, agora mais 2 horas de conversa aqui. Obrigado aí por ter vindo. Eu que agradeço, meu querido. É sempre um prazer poder participar, contar um pouquinho da nossa história, botar o papo em dia, que nem você falou, né? Cheguei aqui, a gente... quase uma hora e meia de resenha. Você que foi jogador também, você Quando sabe como é. encontra 2 jogadores que foram pra seleção, Aí é diferente. aí o papo rola, né? Não, mas eu fui pra seleção, viu? Sub-15, Sub-16, Sub-17. Conta? Lógico, Conta, né? vestiu amarelinha, tá valendo. Cara, Josué, vamos começar aqui nosso papo. A gente já trocou uma ideia antes. A gente, na verdade, tem uma história bem parecida de vida até chegar. Só que no meio do caminho eu tive uns problemas aí. Conta um pouquinho pra gente, Josué. Infância lá em Vitória de Santo... Eu achava que você era de Caruaru, cara. Eu sempre achei que era de Caruaru. Rodrigo, é interessante, muita gente me pergunta, né? Mas na minha identidade eu nasci, né? Eu sou natural de Vitória de Santo Antão, uma cidade muito próxima a Recife. Mas fui criado, né, minha infância todinha em Caruaru. Meu pai conhecia um médico em Vitória de Santo Antão, mas minha mãe engravidou e, por incrível que pareça, meio por acidente, né, eu sou o filho caçula, sou o filho mais jovem. Minha mãe querendo operar depois do 3º filho e meu pai... Bora. Opa! No resguardo já... Quem tem uma história dessa, só cortando um pouquinho, eu já li uma história, não sei se é verdade, uns dizem que é verdade ou não, que o Cristiano Ronaldo foi desse jeito também, não foi? A mãe dele parece que, o pai, eu acho que não, alguém que não queria, não podia, eu já li sobre essa história. Aí veio o Cristiano Ronaldo um fenômeno, aí veio um cara e veio o desse, Josué. Aí pronto, aí não queria, aí sua mãe não queria. minha mãe já queria operar, meu pai com a, né, nordestino raiz falou não. E aí... Aqui é base de cuscuz. E aí acabou que escapou e eu vim sendo o 4º filho da família. Mas nasci em Vitória de Santo Antão. Quando minha mãe ganhou alta, voltei para Caruaru, né? Minha mãe e meu pai já moravam em Caruaru, junto com meus outros 3 irmãos. E minha infância foi toda em Caruaru. Infância não muito diferente da sua. Raiz, bola o tempo todo. Na rua, né? Nos campos de várzea, na quadra da escola. Muito mais na rua. Na época não tinha esse movimento tanto de veículo, né? Então você fazia os golzinhos ali de pedra. Craque se faz na rua, cara, não tem jeito. E era desse jeito. Meu irmão sempre foi o grande craque da família, eu gosto sempre de falar isso, mas meu irmão ele era o craque. Muito melhor que você na época. Anos-luz na frente. Mas desde lá de trás da infância, porque todo mundo quando é moleque quer ser atacante, né? Você já lá atrás... Eu era atacante. Eu sabia. Em algum momento alguém fala, você não sabe fazer gol. Vamos lá pra trás. Você era atacante no começo? Era atacante. Aí por circunstância do tamanho e de uma série de coisas, eu fui recuando até chegar e permanecer de volante. Mas eu falo isso porque meu irmão, eu acompanhava, meu irmão mais velho, né? E eu acompanhava ele porque ele jogava os campeonatos da cidade, né? Campeonatos de bairro. E eu muito jovem, né? Só o couro e o osso, magrinho. E meu irmão era o 10. Era o craque do time. 10 a faixa. Todo mundo na cidade falava da cidade disso. Mas só para resumir a história do meu irmão, meu irmão na adolescência começou a trabalhar no Banco Real, né? Então ele tinha um emprego no Banco Real, que depois Santander foi e comprou. Ele teve um convite para jogar na equipe profissional. De qual time? Do Porto? Do Porto, do Porto de Caruaru. E ele não quis trocar ali o certo pelo duvidoso. Então ele quis permanecer no banco, até mesmo porque o salário do banco era melhor. E na época que trabalhava em banco também tinha uma segurança. Eu entendo seu irmão, vai, vamos dar um... E aí o pessoal sobrou pro Josué. O pessoal falou, mas ele tem um irmão. Tem um resto ali. Pequenininho lá e tal. Aí foi quando eles me chamaram para fazer uma avaliação. Lá no Porto? No Porto. Isso com que idade? Eu tinha por volta de 14 anos. 14 anos. Mas, lógico, mas aí tudo começou muito precoce pra mim. Aquela história de futebol. Eu também. Futebol de salão, 6 anos de idade, você já joga no time dos meninos de 9, aí quando você faz 7 já vai pro de 11, aí você já... Eu acho assim, se todo atleta de futebol tivesse a oportunidade de começar no futsal, porque dá até dó quando você vê uns meninos de 7, 8 anos,
bota os meninos no campão, Mais perdido que... os meninos não conseguem nem chutar uma bola. Nem dominar a bola direita, porque no salão você aprende Então, a no fazer uma futsal, base. Isso, no futsal é, né, 5 contra 5, 4 na linha, você toda hora tem um contato com a bola, espaço curto, reduzido, você trabalha muito o domínio, passe, chute. Então, a minha evolução foi isso. Comecei no colégio, um colégio estadual, jogando futsal, e com 9 anos de idade, eu jogando jogos escolares. Depois de um jogo meu, eu era o 10 do Mirim, meu irmão era o 10 do juvenil, alguma coisa nesse. Nessa época ainda atacante. Você ainda era atacante nessa época. 10. Se eu sou irmão do... Se o meu irmão é 10, eu sou 10. Eu sou 10 também. E depois de uma partida assim, chegou um professor do Colégio Objetivo e falou, olha, como é que você chama? Meu nome é Zu. Eu tinha um apelido de Zu na época. Zu? Zu de Caruaru. Todo mundo me chamava de Zu. Josué, todo mundo me chamava de Zu. E eu falei, meu nome é Zu, Josué. E aí ele falou, né, naquela época não tinha contato, não tinha alguma coisa, ele falou que queria conversar com meus pais para me dar, né, uma bolsa de estudos. Quando ele falou bolsa de estudos, eu falei, cara, deve ser uma bolsa de colocar nas costas, né, sei lá, tá me dando uma bolsa. E eu com 9 anos, assim, né... Cheguei em casa, mas ganhei uma bolsa para colocar os cadernos. Não, eu falei assim, não, você... Na hora me veio a ideia assim, eu falei, fala com meu irmão. Aí ele falou, quem é seu irmão? Eu falei, é aquele 10 ali, vai jogar agora. Eu tinha feito um jogo, né, um jogo mais cedo. Aí ele falou, não, tá bom. Aí ele assistiu o jogo do meu irmão. Eu te esqueceu. Mas ainda bem que ele viu o meu primeiro. Aí ele chegou no meu irmão, que já era mais velho. Aí acabou que nós ganhamos, né, a bolsa de estudos, né? Tanto eu como meu irmão, para estudar no Colégio Objetivo. E aí, né, a nossa vida começou a mudar um pouco, né? O futebol já começou a proporcionar alguma coisa bacana para mim. Cara, mesmo jeito. Eu sempre estudei de bolsa por futebol de salão. Ficava futebol de salão e campo. Eu saía do treino de um e ia correndo pro outro. Eu sempre ganhei bolsa também, cara. Futebol também ajuda demais lá no começo também. Ajuda, né, cara? Aí vocês dois foram... Eu sou muito grato porque... Primeiro a Deus, né? Que me deu o dom e tudo mais. E depois ao futebol, porque tudo que eu sou hoje, que eu tenho hoje, foi conquistado através do futebol. E terminei o 2º grau no Colégio Objetivo, jogando futsal, né, pelo colégio, e depois, a partir dos 14 anos, eu comecei a conciliar o futebol de campo com o futebol de salão. Mas aí aí foi muito precoce, porque em 2014, pro juvenil, né, do Clube Atlético do Porto, com 15 anos já comecei a fazer uns treinos no profissional, com 16 anos eu joguei o primeiro Pernambucano. Você tá com quantos anos, José? O Zu, de Caruaru, quantos você... Eu tenho 43, por enquanto. 43, cara. Cara, eu tenho 39. A gente pode ter se batido aí, porque assim, eu lembro que eu jogava no esporte, cara, e contra o Porto era um inferno, cara. Eu preferia jogar contra o Santa Cruz e o Náutico do que contra o Porto, cara. Era difícil demais, cara, bater no Porto. E lá em Caruaru também, lá, nossa. Campinho apertadinho, puta, né? Velho. A gente tem 4 anos de diferença, não sei também se a gente... Mas foi muito bacana, assim... O Porto 96, 97, 98, né, conseguiu fazer times fortes. Eu lembro. E desbancar, vamos dizer, 2 grandes de Recife, que era o Náutico e o Santa Cruz. Eu lembro que o Porto sempre chegava na final no tempo. Não chegamos a ser campeão, porque, poxa, o investimento e os jogadores que o esporte tinha na época... chega no final... aí fazia diferença, né? Aí torcida. Você vê que a torcida do Porto também é enjoada demais. Como é o nome do estádio do Porto mesmo? Era o Veracruz. Era o Veracruz. O lugarzinho enjoado, parecia que você ia morrer. Você já subia ali o negócio do negócio. Filha da puta! Não sei o que, jogava água, cara. Eu já subia. A gente, moleque, né? Você já entrava. Com a zabumba, pandeiro e. Triangulinho do forró. Desse jeito. Bons tempos. Então foi legal pra caramba, assim. E aí, muita gente pergunta, né? Poxa, mas como que você veio parar em Goiânia, né? Em 96. O Porto fez uma campanha muito bacana no Brasileiro da Série C. Lembro também. Da Série C. Foi o ano que o Vila Nova subiu da Série B, da Série D, não, da Série B da Série C para a Série B. E o Porto chegou na semifinal contra o Vila Nova. Contra o Vila. E aí, você falando de estádio, né? O Veracruz, o campo do estádio do Porto, não tinha capacidade para... Porque tem um mínimo, né? Isso, para mandar, né? Para ter um mando de campo para uma semifinal do Brasileiro da Série C. E aí,
Foi jogar na Ilha do Retiro. Mandaram lá pro campo do nosso arquirrival, que é o Central. Central. O Central do Caruaru. Um campo grande, um campo, infelizmente, assim, Ruim, na né? época, muito mal cuidado. Não, mas sempre foi lá. Era horrível jogar lá muito ruim. também. E aí a gente acabou sendo um campo neutro. Mas mesmo assim, a gente empatou com o Vila lá, de 1-1. E viemos pra cá, né, primeira vez que eu pisei no Serra Dourada, perdemos de 5-3 pro Vila Nova. 5-3? 5-3. Um jogo bem aberto, muitas chances de gol. Mas para o Porto, para a folha salarial, para o investimento que era feito no clube na época, foi assim, né, um baita ano, né? O Porto é bem conhecido como exportador de jogadores, né, cara? O- Eu não sei como é que tá o hoje em dia, mas Porfírio- na minha época eu lembro que o Isso. Porto tinha o Nildo, se eu não me engano, lembra do Nildo? Nildo, Era do Porto também, não foi? Alessio, eu, Araújo, Marquinhos. Isso. Eu, Araújo e Marquinhos, a gente veio Ele de veio de- pacote só, né? pro Goiás. Pra Eu qual lembro que o Alessio foi para Portugal, o Nildo acho que saiu, não sei se para Portugal, depois ele foi pro Fluminense, São Sport, Paulo, né? Sport. Rodou bastante o Nildo. eu lembro que teve uma época, uma safra do Porto, cara, Entre que outros, assim. o irmão do Nil também era um moleque que jogava demais. Isso. Isso aqui eu não lembro o nome dele, Não cara. lembro, não, mas muito bom. Muito bom, lembra? jogador. Que jogava contra a gente também, Ele tava cara. jogando até o ano passado, até o ano retrasado, jogou acho pelo Salgueiro, alguma coisa. Não Acabou sei, sendo. eu sei que o irmão do Nildo era, na época, ele era cotado pra ser muito melhor que o Nildo. Eu lembro que a Isso. gente jogava contra ele era o 10, não sei o que. Não Rodou lembro. bastante, ainda tava jogando. Não sei Não sabia, se vai jogar esse ano, né, estadual. Mas até o ano passado ele tava atuando ainda. Muito bom jogador. E nem sei onde eu parei. No 5x3 você tomou do Vila aqui, Isso. e aí vocês. Saindo do Vila. O Vila, até hoje eu gosto de fazer uma crítica, né? Ao Vila. Tinha um volante que jogava comigo que chamava Roberval. Sendo que o Roberval tinha 31 anos, o Roberval. Baita jogador. Você com 17. Não, né? fã do Roberval. Um cara de uma qualidade, sendo que surgiu já com uma certa idade pro futebol. E o Vila acabou contratando ele veio pro Vila. E o Goiás, na época, tido como louco, né? Que aí veio eu, o Araújo e o Marquinhos. Eu com 17, Araújo com 19 e o Marquinhos acho que com 20, alguma coisa assim. A gente acabou se transferindo para aqui. Tudo, assim, muito, muito rápido, né? Toda a negociação, que é tudo muito precoce. Me emancipei dos meus pais para poder chegar aqui, abrir uma conta, alugar um apartamento. Tudo muito rápido, 17 anos. Morar sozinho. E aí, parece que cai a ficha, né? E eu lembro que eu cheguei em casa, na época que estava, né, envolvendo a negociação, porque na época tinha Bahia, Cruzeiro, alguma coisa assim. E o Goiás tinha feito um campeonato brasileiro muito legal. Em 96 tinha ficado em quarto, alguma coisa assim. Uhum. E eu cheguei e falei, mãe, tudo bem e tal. Falei, mãe, eu fui vendido. Ela O falou, que a mãe pensa? Já que você ela tava no falou- sinal, ela deu pedindo, risada, ela entregando deu bala, o risada, cara né? deu R$9 e botou você dentro do carro. Ela deu risada, ela falou, vendido, meu amor, você é meu. Eu falei... Mãe sendo mãe. E aí, né, eu cheguei no meu pai, né, e aí foi aquela coisa, né, o presidente ligou. Mas antigamente não tinha essa de falar com pai e mãe antes, não? Era direto com você com 17. Cara, foi tudo muito rápido. Aí o presidente falou, ó, o diretor do Goiás, na época, o Raimundo Queiroz, falou, ó, tá aqui, Caruaru e tal, e veio negociar pra comprar vocês. E aí eu cheguei em casa já falando, né? Falei, mãe, fui vendido, aquela coisa, aquele sonho, né, de se tornar um jogador conhecido e tudo mais. Mas lógico, aí depois entraram em contato com meu pai. Não por telefone, porque naquela época o telefone era ação, era uma fortuna, aquela coisa toda. E aí meu pai foi, né? A gente marcou a reunião, foi meu pai, todo preocupado, né? Querendo saber que suporte a gente teria, né? Em Goiânia, onde é que ia morar, onde é que ficar, valores e tudo mais. E aí deu certo, eu vim embora. E alguns anos atrás, antes do meu pai falecer, meu pai comentava, né? Falava assim, filho, você não sabe as noites de sono que eu dormi abraçado chorando com sua mãe, né? Que, Nossa, assim, deve e ser. a gente ia atrás de um sonho, mas a gente em busca, né? Só pai e mãe pra saber, né? E aí hoje eu tenho um filho de 17 anos, né? Que Aí joga no Goiás hoje, que eu fico pensando, vai que daqui a pouco ele também parte, e todo tempo que eu fiquei com ele, né? Acaba que a gente acha que foi pouco, né?
Cara, e esse negócio de pai e filho é meio complicado, coitado. Eu tenho até pena dele. Filho do Josué, ele tá lascado. Eu, como filho do Paulo Vitor, sofri demais, cara. Nossa, só tá aí porque meu pai nem sabia onde é que eu tava. Acaba que você acaba sendo julgado e cobrado de uma forma, Cara, assim, de uma forma diferente. Eu, pela essa forma de preconceito, eu escondi do meu pai. Quando eu fui vendido pro Vasco, aí um dia meu pai ligou, e aí, filho, como é que tá as suas irmãs? Tá todo mundo bem aí? Recife tá quente ainda? Eu falei, pai, eu tô no Rio. Ah, fazendo o quê? Tá na praia? Eu falei, não, eu tô no Vasco. Ele, como assim, meu filho? Tô aqui. Aí, por coincidência, ele tava no Rio. Porra, tá no Rio, tá no Vasco. Foi. Aí, pô, vou aí te ver. Foi lá em São Januário. Ele falou, pô, como assim? Aí eu mostrei lá o contrato. Ele, pô, por que você não me fala, filho? Aí eu falei, pai, todo lugar que eu vou, sabe o que é? Ah, que menino ali é filho de Paulo Vitor. Ah, aí você fica, puta, tudo é filho de Paulo Vitor, cara. Liga uma coisa a outra, né? Não tem como. Então você tem que ser melhor que todo mundo todo dia. Então daqui a pouco, quando começar filho de Josué, eu nem sei se hoje em dia tem mais isso, mas na minha época era um saco. Não, mas hoje tem. Hoje... Tanto é que Imagina o filho do Romário, então, o filho do Bebeto. Eu cresci com o filho do Zico, né? O Bruno era um craque, cara. O Bruno jogava demais. Você pode ver nessas peladas do Zico que ele é pronto, aquele moleque. Tentou pro Flamengo e tal. Não deu certo, cara. Porque vai ser sempre o filho do Zico. É um ou outro, você pega aí, se eu parar pra pensar aqui, eu tenho que pensar uns 5 minutos pra falar 3 jogadores que o pai era famoso e que conseguiram... tem alguns assim, mas que foram pra fora do país, igual o Mazinho, né? O Thiago com o Mazinho, aí você pega aquele lateral direito, acho que Gabriel, que o filho dele, né, o pai dele também já foi jogador, Gabriel do Fluminense. Cara, acho que lá fora tem até muito assim. Lá fora tem menos preconceito com isso, aqueles holandeses lá. Aqui existe uma cobrança muito grande. Aqui no Brasil é um ou outro, cara. O filho do Romário também joga bem, jogava bem o Romarinho. Mas perdeu o time, né? Parece que... Não foi, parou, tá jogando futebol ali agora também, mas, cara, é muito difícil. O próprio Felipe Adão, do Cláudio Adão também, chegou no profissional do Botafogo, mas foi só uma fasezinha, passou uma fase boa, aí no ano seguinte, porra, o moleque tinha feito um puta ano anterior, aí fez um ano mais ou menos, aí o povo já, tá vendo? Não falei que você tava ali por causa do Cláudio Adão? Visão, né, cara? Aí o moleque jogou comigo. Que leva, né? É o peso que vai carregar. Não tem como voltar, né? E assim, nós como pai, a gente não tem nenhum que... Não tem, você não vai... Você tem que... Você vai estar lá presente, você vai no jogo, você vai fechar um contrato, não tem jeito. Comer grama, futebol não é fácil, você tem que abdicar de muita coisa, porque o caminho, você fala assim, poxa, o que é mais prazeroso? Né? Você dormir tarde, acordar tarde, comer o que você quer, não ter compromisso com o horário. Agora você, para ser um atleta de alto nível, de uma profissão de alto rendimento, a alimentação, é dormir cedo, é acordar cedo. E hoje em dia o futebol, treinar, porque treino é a situação de jogo. Vai ter uma festinha, é sexta-noite, não dá, você tem que dormir cedo, tem que descansar. Tem a questão da bebida. Eu comecei a sair, eu tinha, sei lá, 23 anos de idade. Até os 23 eu não sabia nem como é que pagava o boate, se era na entrada, na saída. Era desse jeito, cara. Você sabe que é... Não, eu cheguei em Goiânia aqui até eu me localizar. Ainda mais você, chegando com 17 anos em Goiânia. Afe Maria. Mas eu cheguei com 17 anos, eu nunca mais esqueço. Eu cheguei, fiquei no hotel Moarama ali no centro. E aí, lá do centro, lá pro Parcanguera, era numa viagem, né? E aí o pessoal falou, se você quiser, você pode ficar lá na Serrinha, né? Porque lá tem a concentração, lá tem café da manhã, almoço e janta. E ali fica mais perto pra gente olhar a questão de apartamento, né? Aí eu fui pra Serrinha. E aí, depois do treinamento ali, na hora do almoço, comecei a olhar alguns apartamentos com o funcionário do clube, até arrumar um apartamentozinho ali na T4. Fui mobiliando devagarinho, colocando uma mobília. Falei, Araújo, vamos morar junto aqui, cara, porque, né, a gente divide as despesas e tudo mais. Ele falou, vamos. E aí, na época, tinha um goleiro no Goiás, chamado Marlinhos também. Falou, não, vamos morar nós 3. Pegamos um apartamento lá com 3 quartos. Cada um tinha a sua privacidade no quarto, a gente dividia as despesas e assim foi rompendo. Aí ganhou responsabilidade logo cedo, né, irmão? Não. Você já... Eu não, assim, lógico, teve a dificuldade, teve, né? Sempre. Né, de você passar, Natal, Réveillon, num apartamento sozinho. Sozinho não, eu, Araújo, falava, cara, né? Louco pra estar lá perto do pai e da mãe. Mas aí eu acho que faz parte do processo, né? Com certeza. Pra você ter sucesso. E aí no ano seguinte já estouraram o Goiás. Eu lembro que Araújo já... Em 98 foi o ano que a gente firmou.
né? Você chegou em 96. 97. 97. 96 foi o Pernambucano e o Brasileiro da Série C, né? Aham. E aí vim em 97. Aí 98 foi um ano que, puf, explodiu. 97, na realidade, era ainda o regulamento do brasileiro era aquele, classificavam os 8, né? Os 8 primeiro, pegava o oitavo, pegava o... Primeiro, segundo, sétimo. Então, quem não classificasse entre os 8, o campeonato acabava no comecinho de novembro, alguma coisa assim. E aí chamaram a gente pra... Eles falaram, vocês têm idade pra copinha, vamos disputar a copinha. Mesmo vocês no profissional, vocês descem pra jogar a copinha. Eu falei, opa, na hora. Aí a gente foi jogar a copinha, fizemos uma copinha muito bacana, perdemos pro Flamengo. Ficamos em quinto. Você, o Araújo e o Marquinhos. O Marquinhos não quis descer, o Marquinhos. O Marquinhos falou, não, tô no profissional, não vou descer. Você tem, né? Queria as férias e tal. E aí, a gente jogou, e quando a gente voltou da copinha, o treinador já... Voltou de novo, professor. Aí já efetivou a gente no profissional e treinamos pré-temporada, a gente voando, e aí, primeiro coletivo, colete do time principal. Falei, opa... É bom demais receber esse colete. Não. Nossa, como era E gostoso aí receber. Foi o ano que eu me firmei, assim, né, como titular, e aí no Goiás permaneci durante 8 anos. Durante esses 8 anos, a gente, assim, foi a conquista dos meus primeiros títulos, né? Dos 8 anos, a gente ganhou 6 campeonatos goianos, na época tinha a Copa Centro-Oeste, né? Teve 3 competições, nós ganhamos as 3, e teve o acesso da Série B. Da Série B para A. Para A, né? Em 99. Então, assim, Que legal. foi assim, foram 8 anos de muito aprendizado. O Goiás foi o clube que abriu as portas, assim, para que eu mostrasse Tem que ser grato, trabalho. né? Quem abre a porta. Não, sou muito grato, né? Não só ao clube, mas ao torcedor Esmeraldino, ao povo goiano, sabe? Da forma que me acolheu. E daí do Goiás, São Paulo. Tava acabando meu vínculo aqui com Goiás. O São Paulo já tinha despertado o interesse no ano de 2003. O Goiás, na época, não quis nem negociar. O São Paulo querendo... E o jogador ficar sabendo disso? Eles entraram em contato comigo. Eles entram em contato primeiro com o jogador. Entraram em contato comigo. Eu falei, não, o interesse existe, mas eu tenho um contrato em vigor com o Goiás. Você vai ter que entrar em contato com o pessoal para ver, né, se existe alguma possibilidade, né? E aí começaram a negociar, né, um pouco em dinheiro, né, mandar 2, 3 jogadores, né, trocar alguma coisa nesse sentido. E era só você nesse pacote ou tinha mais gente também? Eles gostam de fazer os pacotes. Não, eles levaram no começo de 2004, eles levaram Danilo Grafite Fabão, que encerraram o contrato, né, com o Goiás, então foram para São Paulo. Foram para São Paulo. Eu tinha mais um ano, eu permaneci e... O Goiás não te liberou, cara? Não liberou. Não tinha multa rescisória na época, tinha nada. Ou tal, era alto, porque multa rescisória eles botam um valor absurdo, justamente para ninguém pagar, né? Era. E o Goiás, assim, o Goiás contava muito comigo, né? Na época eu era o capitão do time e tudo mais. E aí permaneci durante um ano, continuei fazendo meu trabalho, e no finalzinho, quando estava acabando o meu contrato, eles me procuraram e oficializaram uma proposta. E uma proposta interessante, né? E aí pesou para mim, porque eu falei, poxa, São Paulo... na hora de sair, né, velho? A gente tem que ser grato quem abre a porta, mas a gente tem que pensar em voos maiores, Rodrigo, né, e assim, eu fui super profissional, assim, com o Goiás. Fez o que tinha que fazer, cumpriu o contrato. Cheguei, liguei na época o diretor de futebol era o Raimundo Queiroz, eu liguei para ele, falei, eu preciso falar com você. E fui na sala dele e falei, olha, Raimundo, eu recebi uma proposta do São Paulo, assim, 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 e, cara, eu não sei se eu tô tomando a decisão certa, mas eu quero ir. Então, assim, antes de que depois você fique sabendo pela imprensa, eu tô falando para você porque que eu quero sair pela porta da frente, da mesma forma que eu entrei, e quero deixar as portas abertas. Só isso. E ele assentou na boa, ele ficou... E ele falou, cara, é isso mesmo que você quer? Poxa, aqui você já, né? Tudo bem, pode ir, filha da puta. Mas assim, aqui, poxa, aqui todo mundo te conhece, aqui, né? Desgraçado. Aqui você tem seu lugar. Porra, velho, mas era o São Paulo, nada contra o Goiás, ó, é um time grandíssimo, mas era o São Paulo, né? Não, e eu falei, eu posso estar tomando a adesão errada, mas eu preciso ir. Eu preciso dar um passo assim. Uhum. E aí
né? Eu ouvi. Na época eu acho que ele deve ter ficado um pouco chateado, mas é uma decisão que eu tinha Entendeu, para a né? minha vida, entendeu? Eu precisava desse desafio. E fui, porque assim, toda decisão que você toma, né, de mudança, Dá um medo. cara, gera medo, ansiedade, um desconforto. Ainda mais se você estiver num lugar que você já estava bem. Isso. Porque quando você sai de um lugar que você tá mal para outro lugar, porra, pior não fica. Isso. Mas você tá num lugar que tá bem. Para você sair para outro lugar, realmente deve dar um cagaço. E aí você chega em São Paulo, aquela cidade daquele tamanho, você fala, nossa, vou atrás de apartamento de novo, e mudança, e isso e aquilo. E aí você chega na apresentação, hoje, Goiás, naquela época, hoje mudou muito. Mas você via, né, o número a quantidade de repórteres, de televisão. Aí você chega em São Paulo, todas as emissoras assim, ó, voltada para você, você fala assim, nossa, você até assusta, né, com tanto de câmera, de lâmpada, luz. Eu falo assim, nossa, aí tem a apresentação, por incrível que pareça, no dia da minha apresentação, né, apresentou eu, o Mineiro e o Falcão do futsal. Aí teve mais mídia ainda, né, cara? Muito, porque é muito mais mídia, eu acho, em cima do Falcão, por tudo que ele representou e representa, né, pro futsal. E pela dúvida do que ele faria no campo, Isso. né? Eu acho muito mais por isso, né? Eu e o Mineiro até então, poxa, do Mineiro com um trabalho muito bacana feito na Ponte Preta, um trabalho muito bacana feito no Goiás, mas ainda uma interrogação sem saber o que poderia... Desconhecidos ainda. Desconhecidos, assim, mas que hoje eu recebo fotos e comparações assim, que eu e o Mineiro, nós fizemos a melhor dupla de volantes do São Paulo todos os tempos. Então é bacana você ouvir certos comentários, né? Eu receber certo tipo de mensagem. Cara, isso agora eu nem tava na minha cabeça perguntar, mas você tocou no assunto. Cara, o Falcão sabia jogar bola, cara, de campo? Cara, ele sabia. Sabia? Não, tecnicamente você não... Não, isso é indiscutível, né? Não é? Eu acho que a dificuldade que o Falcão encontrou... Foi o treinador. Cara, ele teve... Com o Leão, não foi o Leão? Ele teve um certo atrito com o Leão, né? Quem não teve? Você já teve atrito com o Leão? Você não, né? Cara, não. O Leão... Ah, porque pra mim, mim, você é de boa demais, cara. Cara, A brigar com você... O Leão, pra mim, foi um paizão no São Paulo. Que, assim, eu cheguei como desconhecido, ele nem me conhecia. Mas, aos poucos, né, a cada semana de treinamento, ele foi vendo que eu era muito além do que ele imaginava. Porque o Leão, ele me parece assim, eu conheço o Leão, porque assim, meu pai já mas como pessoa e tal, mas ele me parece muito assim, se você fizer do jeito que eu quero, vai estar tudo bem. Não discuta nenhuma vírgula comigo. Não sei se é assim também, tô deduzindo. E parece que qualquer pessoa que bata de frente um pouquinho já tá fudido. É porque assim, né, Rodrigo? Quando a gente fala em treinador, né, no comando ali, cada um tem uma filosofia de trabalho. Uhum. E cada um tem uma personalidade. Tem uns que aceitam aceitam algumas coisas que os outros não aceitam. Ele parece que ele é mais linha dura, né? Então, assim, é difícil a gente falar, né? Mas, assim, o Falcão ele teve um atrito com o Leão e na época, eu e o Mineiro, a gente tava muito bem na época. E o Falcão era do time reserva. Aí fazia os coletivos, cara, nossa, eu e o Mineiro voando, né? E pra marcar ele. E, assim, o Falcão, ele ia virar no campo. Você acha que ele ia virar? Se não tivesse esse problema com o Leão, fosse outro treinador, outro time, talvez. Ele virava. Sendo que, vamos dizer assim, a figura Falcão do futsal, ela não poderia ser comparada ao Falcão no campo. Ele ia ser um bom jogador, ele ia ser um bom. Ser o rei do futsal para ser um jogador bom no campo. Vamos dizer assim, esse seria a diferença. Porque, assim, Salão você tá sempre muito perto do gol, né? E pegando na bola toda hora, né? E no campo, para quem é meia, vamos dizer assim, para quem é meia, você precisa se movimentar, sei lá, 10, 15, 20 metros para poder se desmarcar, para receber uma bola. O gol tá mais distante. Mas eu tenho, para mim, assim, por convicção, que o Falcão ele viraria no futebol de campo. E quem era o time de São Paulo na época? Em 2004 era... Quando eu cheguei, era Rogério Ceni, né? No gol, Cicinho. Aí o zagueiro era Rodrigo. Lembro, careca. Rodrigo, Fabão, Lugano. O Júnior. Juninho Nagata. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Eu, Mineiro, Danilo.
Luizão e Grafite. De massa, hein? Timaço. E aí, no primeiro ano, 2005, aí o Luizão acabou indo pro Japão, contrataram a Aloysio Amoroso. A Aloysio Amoroso, porque o Grafite lesionou o cruzado. Teve uma lesão de cruzado, né, durante a Libertadores. E a gente deu a Libertadores, precisava pro Mundial. Aí o Luizão foi pro Japão e o Grafite, com a lesão de cruzado, eles trouxeram Amoroso e a Aloysio. E vou fazer uma pergunta aqui, que essa pergunta eu vou até botar depois ali de clickbait pra chamar. Cara mais difícil que você já marcou até hoje. Rapaz. Vamos falar 3 pra ficar mais, pra ficar mais tempo vendo lá os stories. Eu já me bati demais, assim, sabe, com... 3 caras que você falou, velho, eu não quero marcar esse cara nunca mais, velho. Nunca mais. Quando ele for jogar, vou fingir que tô dor de barriga. Mentira, você não vai fazer isso, porque... Mas, cara, mas 3 assim, caras que você fala, velho, caras. você olhava pro Mineiro e falava, Mineiro, velho, é impossível marcar esse cara, velho. Olha, eu Não peguei, só com o Mineiro, mas qualquer outro lugar. Ó, Messi, um cara que Eu achando tem o cara- nem... Eu achando que o cara falar amoroso. Porra, bicho, eu sou Não. puta, velho, Messi. Porra. Messi, eu É peguei... porque você eu jogou peguei- época na Alemanha, né? Você jogou não, na e o Messi, eu peguei ele muito no começo. Não, Brasil e Argentina, né? Ah, tá. Brasil e A parte Argentina da seleção. tal. E o Messi, Riquelme, cara. Assim, os argentinos, assim, Riquelme, ele parece ser um falso lento, mas ele pensa muito na frente. Um cara muito difícil de Ele não é marcar. rápido, mas quando você pensa nele, a bola já saiu. O Cristiano Ronaldo, eu joguei contra o Cristiano Ronaldo, mas assim, eu não posso falar assim, eu marquei, porque assim, o Messi era meia. Uhum. O Cristiano Ronaldo, ele é, vamos dizer, ponta, né? Então ele caía Você mais ficava- pela você ponta, ficava longe. eu mais central, né? Eu mais Mas centralizado. quando o Cristiano Ronaldo foi seleção ou foi na Alemanha? Foi na seleção, Brasil e Portugal. Tudo ali. E assim, eu assim, duelava muito na Alemanha, na época daAlemanha, com o Diego Rivas. Qual que é o O jogo? Diego que aposentou agora no Flamengo. O Diego. Começou no Santos, Meninos da O Vila. Peixão. Isso. A gente tem uma menina aqui, chama Ah. Juju. Ele fica gritando lá. Ele é torcedor do Santos. Maria Chuteira. Ele não pode ver um jogo. Daqui a pouco ele vai pedir seu WhatsApp e tal. Já ter cuidado aí, que cara, é uma vagabundinha que tem aqui. Verdade, Maria Chuteira total. Você vê, tá gritando lá. Cara, o Diego e o Robinho na época também, aquela época. Você pegou aquela época, Cara, Diego eu e peguei Robinho? a época deles no Santos, né? E eu no São Paulo. Depois, aí o Diego foi pro Porto. Do Porto, ele foi pro Werder Bremen. Aí você se encontra lá de novo. E aí, 6 temporadas lá, acho que umas 3 temporadas assim, eu olhava e falava, não, Werder Bremen. E o treinador falava, o Josué é o Diego. O Josué é o Diego, não pode dar espaço pra ele, não pode dar espaço. Era enjoadinho, né? Cabelinho enjoadinho. Era. E aí depois eu tive um pouco de paz, porque ele veio pro Wolfsburg. Ele foi pro Volvo? Eu não lembro dessa época. Eu joguei. Eu achei Aí que... do Werder Bremen ele foi pra Juventus, e depois o Wolfsburg comprou ele, né? Aí Ele não deu certo na Europa, o Diego, deu? Eu não lembro, cara. Eu lembro que ele saiu do Santos como um dos melhores, Não, 5 melhores do O Brasil. Diego, ele teve um problema lá em Portugal, porque o treinador jogava com 2 linhas de 4. E aí ele era 10. Na 2 linhas de 4 é 2 abertos, né? Então, assim... Cara, esse Não, negócio não é de o 10 treinador aí. é foda. Porque você, como volante, você não tem muito esse problema. Porque volante todo treinador gosta. Eu tava vendo não sei se você já viu o documentário do Ronaldo Fenômeno. Que um pouquinho antes pra Copa, que ele voltou a jogar, o treinador não colocava ele. Antes da Copa de 2002, ele ficou muito tempo no banco de reserva. O treinador não botava de jeito nenhum, cara. Quem teve um problema parecido com esse foi o Rivaldo, no Barcelona. O treinador chegou, começou a botar Rivaldo de ponta. Aí, numa reunião, o Rivaldo falou, não, olha, eu não jogo mais fora da minha posição, eu sou 10. Então tu vai ficar no banco. Aí o treinador deixou ele uns 2 jogos, assim, fora da concentração, fora da lista. relação. E depois chamou ele no jogo e falou, não, vou ver se você é 10 mesmo. E colocou ele de 10, ele arrebentou no jogo. Aquele jogo que ele fez de bicicleta Arrebentou fora no da jogo, área. aí calou a boca de todo mundo. E o Diego teve um problema desse no Porto, mas quando ele foi para a Alemanha, ele foi considerado, acho que os 3 primeiros anos, o melhor jogador do campeonato alemão. Eu falo, porque assim, a Aí gente ele voou, assim, na Alemanha voou. porque a gente não acompanha muito futebol alemão, né, cara? Não tem jeito. O futebol alemão nem passa. Não. Hoje em dia tem tudo, né? ESPN, né? Na minha época eu assistia o espanhol, o inglês nem era tanto, mas o espanhol passava muito e na época o italiano passava. O italiano dia de domingo, 10 da manhã. O italiano era o principal, aí depois tinha o espanhol. Hoje o italiano caiu demais, né? Hoje a gente tem acesso, né?
Hoje a Hoje, gente ainda bem que a gente tem acesso acessa tudo. isso. E no São Paulo ganhou tudo também. São Paulo, a gente chegou, eu fiquei 2005, 2006 e quase 2007 inteiro, né? E aí a gente ganhou os 2 brasileiros, o Paulista, Libertadores e o Mundial. Só. Alguma Só. coisa? Não. Foi, assim, foi uma época muito Quem vitoriosa. nunca ganhou isso também? Foi uma época muito vitoriosa, assim, em São Paulo. E pronto, o meu filho, esse mais velho, o de 17, ele é paulista, ele nasceu lá. O Mundial foi contra o Liverpool, não foi o gol do Mineiro, né? Aquele gol, aquele histórico. Cara, eu sempre fui um São Paulino enrustido. Eu acho que todo brasileiro, todo mundo que tem a minha idade, 26, aquela época do Raí, não faça cálculo não, mas eu tenho 26 anos. Na época do Raí, aquele gol de falta histórico contra o Mineiro, eu lembro que eu reunia a molecada lá em casa, jogo de madrugada, minha mãe fazendo Todd pra galera. Assim, eu acho que todo mundo teve um pouco de São Paulo, cara. É porque assim, menino vai muito assim, ou ele é influenciado pelo pai, o pai que é doente por um time e já pega o menino, nasce, já bota uma camisa no menino ali, compra um macacãozinho, dá uma bola do time, fala aqui, ó, é torcer por esse time. Ou a criança é influenciada pelo time que ganha. Aquela geração ali da adolescência que, hoje em dia, menino nasce Flamengo tá ganhando tudo, Flamengo, pô, vou torcer pro Flamengo, esse time aí só ganha. Vai chegar uma hora que não vai ter mais outra torcida no Brasil, vai ser só Flamengo, porque... Então o futebol tem essas duas influências. Eu gostava assim. demais, cara. Eu lembro que eu torci. Porque nem outro time eu nem gostava. Eu acho que teve muita gente que ia até Corinthians, vai torcer pro Chelsea, não sei o quê. Mas o São Paulo parece que todo mundo. Só quem é corintiano, palmeirense, a Juju que é santista, mas a maioria, quem não é, torce pro São Paulo, cara. Parece que o time do São Paulo tem uma identificação com. E assim, tá deixando a desejar, né, nos últimos anos, assim, né? Mas é porque o São Paulo, num curto prazo de tempo, assim, você pegar 92, 93, 94, e sempre ganhava título, né? Beliscava alguma coisa. E teve uma geração muito bacana, que foi 2005, 2006, 2007 e 2008. Porque só brasileiro foi 2006, 2007, 2008, né? Então imagina, 3 anos, 4 anos se manteve no topo. Faz tempo que o São Paulo não vai, né, cara? Ali é só Palmeiras, parece que o Palmeiras tomou conta do futebol paulista, né? Palmeiras hoje em dia o futebol brasileiro se resume assim a Flamengo, Atlético. Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Que são assim. E o Atlético Mineiro ainda passando assim, dificuldades, né? Com todo o investimento, né? Parece que tem muito dinheiro, mas parece que não vai, né? E outra coisa, o Atlético não arrecada igual o Flamengo da vida, né? Arrecadar igual o Flamengo é complicado, que tinha. A base tenta torcer contra, mas. E aí depois de São Paulo foi qual clube? Aí eu fui pra Alemanha, né? E a seleção foi pelo São Paulo. Você pegou a seleção jogando no São Paulo. Você tava falando que pegou sub-15, sub-17, né? 16 e 17. 16 e 17, ó. Eu fui pra Pré-Olímpica. Jogando no Goiás, eu fui para alguns amistosos da seleção pré-olímpica, né? Foi a primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira. E para a seleção principal, a primeira foi... Eu estava no São Paulo, 2005. Cara, deve ser uma sensação indescritível, né? É muito bacana. Assim... Eu quando fui, eu lembro quando eu tinha 15 anos, primeiro eu jogava no Vasco, lembro que eu tava comendo lá e o treinador chegou, Rodrigo, precisa falar com você. Ele fez bem sério, ele sacaneou, né? Cara, teve um problema muito sério agora com você, cara. Infelizmente, você não vai poder jogar semana que vem aqui. Aí eu, o que foi? Quase chorando já. Então, porque você foi convocado pro Sul-Americano. Eu, chorei, liguei pra minha mãe. Telefone tocando pra tudo. Desse jeito. É muito legal. É muito bacana, muito bacana. Eu acho que você, né, pelo simples motivo de você ser convocado para a seleção brasileira, que seja um amistoso. Não, você foi um jogo treino. Eu acho que assim, é o ápice, vamos dizer assim, né? Você chegou no topo da sua profissão, né? Do que tem de melhor para você a ser feito. E eu falei, cara, eu quero permanecer, né? Eu tenho que trabalhar para permanecer. Porque assim, tem aquela coisa, né? Você chegar no topo. Tem a dificuldade, mas você chegou a se manter. Ainda mais na seleção brasileira, né? A quantidade de jogadores que a gente tem aqui no Brasil. É absurdo. Né, e eu permaneci, mas não consegui ir para a Copa 2006, né? Porque foi a última geração, aquela geração de... Era a geração de Cafu, Roberto Carlos. 2006, foi a última, 2006, né? Porque 2002 eles ganharam, da Alemanha. Foi 2006. Do Ronaldo.
Mas assim, poxa, eu tive a oportunidade de estar na seleção, né? Com o Romário, com esse pessoal tudo. Na despedida do Romário. Ele foi cortado em 2006, não foi que ele foi cortado? Ou O foi Romário, 2002? 98. 98, nossa. 98. Tô Tempo travado. voa. Tempo voa. Nossa, confundi tudo agora, é verdade. Tempo voa. Aí a 98. despedida dele foi em 2005, pela seleção brasileira. E aí eu me firmei na seleção mesmo depois da Copa de 2006, né? E aí eu fiquei 2007, 2008, 2009, até a Copa 2010. Você foi pra Copa 2010, né? A gente ganhou a Copa, a Copa da Copa América, Uhum. 2007, Copa das Confederações 2009 e saímos nas... Mas você chegou a jogar a Copa 2010? Joguei um jogo, só contra Portugal. Ah, que foi isso que você falou do Cristiano. Não tem... O time jogou os 2 jogos, ganhou, classificou. Aí o Dunga poupou, né? O time titular e colocou um time misto para jogar contra Portugal. Cara, até hoje, eu sei que você não vai falar sobre isso, que é profissionalismo, mas, cara, como é que o Dunga, cara, ele chegou na seleção? É um negócio que eu não consegui entender até hoje, cara. Sem currículo nenhum, aí ele saiu, ele tinha feito um trabalho não muito bom, depois ele voltou de novo, sem ter ido pra time nenhum, confusão danada. Mas ele era bom treinador, o Cara, o Dunga, Dunga é cara? bom treinador. Ou ele era só um bom Não, um bom treinador. comandante? Cara, ele é bom treinador. Ele tinha uma sintonia muito bacana com o Jorginho, por terem jogado muito tempo durante a seleção, né, vestindo a camisa da seleção durante não sei quantas Copas do Mundo. E ele conhecia, vamos dizer assim, a seleção brasileira, a Granja, CBF, como ninguém, né? É isso que eu falei. Ele me parecia ser uma pessoa que conhecia tudo, mas a minha pergunta era, ele era um bom treinador, assim, treinador de taticamente, cara? Bom treinador, Rodrigo. Ele e o Jorginho. Quando ele passava o comando pro Jorginho, o Jorginho sabia o que estava fazendo. E quando ele tinha que dar o comando, ele dava o comando certinho. Acho que o único problema que o Dunga teve, quando a gente fala em seleção, era com a imprensa. Ele era duro com a imprensa. E mesmo assim, eu lembro que... Você deve lembrar a Copa de 2006, a Copa de 2002. A Copa de 2006, todos os canais de televisão, eles filmavam o treinamento ao vivo. Ao vivo. A gente tava, tipo assim, os jogadores entrando no campo, alongando. E o Dunga não deixava, né? Não, aí o Dunga chegou marcou uma reunião antes da Copa, né, com todos os convocados, e perguntou o que é que a gente achava melhor. Vocês querem que a gente abra o treino? Porque não era só o treino que o pessoal abria. A gente tava no quarto, se a gente deixasse a janela aberta, tinha uma câmera. A câmera pegava a gente lá dentro do quarto. E aí o Dunga perguntou para nós jogadores, e aí eu lembro que na época um dos líderes na Copa de 2010 era o Kaká. 2010 Kaká, lembra? Né? Kaká, Ronaldo e era Adriano? Ou era Fred? Luiz Fabiano. 2010, Luiz Fabiano. Aí tava o Michael, o Lúcio, o Juan, o Daniel Alves. Juntou e, né, tinha alguns jogadores que tinham mais tempo de seleção e por unanimidade assim resolveram por dia, né, escolher 2 jogadores para ir para a coletiva de imprensa. Então todo dia era escolhido 2 jogadores para ir para a coletiva de imprensa e responder todo tipo de pergunta. E porque assim, você chegava para treinar, você passava numa zona mista, entrevista, acabava o treino, entrevista. E aí você imagina, isso aí todo dia, filmando. Aí o Dunga, junto com nós jogadores, né, nós decidimos abrir 15 minutos do treino. 15 minutos antes do treino, a imprensa então foi decidido entre os jogadores. Entre os jogadores. O Dunga lascou o pau no Dunga. O Dunga nunca tomou a decisão sozinho de falar assim, não, eu vou... suspender aqui o treino. Não, eu vou... Não, imprensa aqui é 15 minutos, não. Lógico que em um certo momento ele bancou. Ele não falou que foi nós jogadores que decidimos, mas foi... Nessas horas a gente julga o cara e o cara... Mas foi uma decisão coletiva, né, de todo mundo ali. Porque aí vinha na Rede Globo, eu quero uma entrevista exclusiva com Kaká, entendeu? E aí ia abrir para a Rede Globo, por que não para a Record, para SBT? Então, para acabar com tudo isso aí, foi decidido isso.
Eu achava que, assim, eu achava que o Dunga era um bom. Ele tinha um bom relacionamento assim, com as pessoas, principalmente diretores, tá? Mas que taticamente. É porque a gente vê mais por resultados, né, irmão? A Mas gente assim, cobra paizão dentro da resultados, né, seleção, cara? Não sabe? tem Ele jeito. ouvia, né? Quem quisesse falar, podia falar, chegar nele. Era assim, dava liberdade para todo mundo. Tá, a gente já. Eu perguntei aqui o jogador mais difícil de marcar, agora eu quero saber o seguinte. Cara, essa sua vida aí de jogador, quem era aquele jogador mais assim. Sacana, bicho, que sacaneava todo mundo. Sempre tem um, né, bicho? Um filho Tem. da puta. Não, tem vários, né? Mas sempre tem um que é Cara, o. aqui tinha um no São Paulo, chamava Souza. Chama Souza, né? Acho que ele trabalha na SBT, na Band. Cara, se for o mês que eu O tô Souzinha, pensando. o Sujeirinha, é o apelido dele. O careca grandão. Não, o Souza é o baixinho, lá de Alagoas. Ah, não. Mas lembra que tinha um Souza, que já foi do Lembro. Vasco? Vasco jogou aqui no Goiás, Isso, Flamengo. isso. Não, tá. Esse aqui. Não, esse Souza era uma figura. Ele chegava, você vê, eu falei, a gente colocou o apelido dele de Sujeirinha. Você chegava pro treino, cada um tinha seu armário, você ia, tirava a roupa, botava a roupa de treino, e aí acabava o treino, ele saía mais cedo do treino, a meia dele preta, suja. Aí ele ia lá, pegava a meia suja dele todinha, mas você tava lá usando a meia, ele pegava a sua meia, colocava a sua meia novinha, branquinha, e deixava a dele lá, toda suja lá dentro do seu tênis. Fala, cara, você não tá fazendo isso não, bicho. Você não tá fazendo isso não. Ele saía mais cedo só pra isso. Só pra isso. Tomava banho rapidinho e até o filho dele, quando ele levava o filho dele pro treino assim, ele tomava banho, o banho dele era tão rápido que o filho dele olhava assim, mas já, papai. Cheio de grama ainda na bunda, porque o lugar mais difícil era na bunda. Quanto mais... Sozinha na época era da Muamba. Telefone, precisava de telefone, de chip, de não sei o quê. Ele arrumava tudo. Ele era um moambeiro. Ele era moambeiro, mas assim, era o cara que até hoje, né? Quando a gente encontra em algum evento, alguma coisa assim, ele é o cara da zoação. É isso que eu ia perguntar. E hoje em dia, você tem bom convívio com todo mundo? Ou sempre tem aquele que depois que parou de cerveja, não tem mais contato? Tipo, eu sei que tem uns que são mais difíceis. Né? Você manter contato com, sei lá, Ronaldo, Roberto Carlos. Os caras devem ter ocupação 23 horas por dia, né? Assim, a gente tem um grupo, vamos dizer assim, eu tenho um grupo de São Paulo 2005, né? Que vira e mexe, a gente tá sempre conversando no WhatsApp. Né, aniversário, postando alguma coisa, que tá eu, Rogério Senna, Mineiro, o Falcão, o Amoroso, a Luísio, essa turma toda, tem a turma do Atlético Mineiro também, que a gente foi campeão da Libertadores, tem um grupo. Da seleção tem? Da seleção a gente tem grupo não, mas a gente vira e mexe, aí é proximidade, né? É proximidade, e todo mundo fica com aquele receio de telefone, porque telefone é uma coisa chata, né? O povo fica com medo de... Você encontra com uma pessoa, o pessoal, me dá teu número aí. Você tem o número de fulano? E é uma coisa tão íntima, né? Tão íntima, né? E aí é chato essa coisa. Aí você, depois do São Paulo, foi na época que você foi pra Alemanha? Ou você foi pra... Não, primeiro a Alemanha e depois o Atlético. Fui pra Alemanha, fiquei 6 anos na Alemanha, né? Uma experiência incrível, Rodrigo. Qual é a grande diferença, cara, do futebol alemão por exemplo, qual a diferença não? O que você mais sentiu nessa mudança? Porque sempre que você pega um treinador diferente, teve alguma grande coisa que você falou, puta, velho, isso aí não vou me adaptar a essa porra, tirando o frio, mas tô falando dentro de campo. Frio é uma coisa absurda, né? Primeiro, né? Metodologia de trabalho deles é totalmente diferente, né? Aqui, assim... Aqui eles têm vamos dizer, uma preparação pro lado muscular, né? Que você vai pra academia e tudo mais. Lá eles têm uma metodologia assim de fazer tudo com o peso do seu corpo. Uma parte mais funcional. Mais funcional. Assim, você vai flexão, barra. Cara, eu achava que já era diferente. Bola medicinal, demais. Eu jurava que lá você tinha que treinar igual um bodybuilder, porque... Subir montanha. Lá... bacana. O Panda esse tá bem lá, né? Por exemplo, aqui, ó. Aí, ó. Subir montanha. Faz isso não. Não, eu acho que Inclusive, o pessoal da Alemanha quiser o Panda aí pra subir montanha, é a especialidade dele. É subir montanha. Então, tudo com o próprio peso do corpo. Fazia funcional, mas subir corda. Caralho, tipo exército.
Era lá, a preparação física, ela Aí era você chegou lá, Josué, tá bom, sobe essa montanha. E lá em cima, lá no topo dessa montanha tem uma árvore. 5 horas subindo montanha. Eu falava, nó. Era difícil. E que mais? E em termos, assim, alimentação, eles são muito profissionais em termos de alimentação, né? Não tem negócio assim, suco, refrigerante, sobremesa, É uma pudim, disciplina maior, digamos assim, né? né? Não tem. Aqui no Brasil você consegue tomar seu refrigerantezinho de vez em quando. Aqui você chega às vezes com uma mania de falar assim, o jogo é à tarde, eu vou dormir até 10 horas, 11 horas, né? Você perde o café da manhã, lá não. Lá o café da manhã é obrigatório. Você acordar o café da manhã... Bater ponto no café. o café da manhã até 8h30. E você tem que ir. Tem que ir. Se o jogo for à noite, tem treino. Treino? Tem treino na parte da manhã. E se o jogo for à tarde, aí tem só uma caminhada de 40 minutos. Subir na montanha. Não, essa aí não era montanha, não. Era plano. Puta que pariu, velho. Não sabia que era esse. E a pré-temporada lá é forte. Pré-temporada, assim, mas forte. Mas assim, muito forte. eu tô imaginando, porque você sempre teve um preparo físico absurdo, né? Eu fico imaginando esses caras, o famoso 10, chegando na Alemanha, eles devem sofrer demais, cara. Não, é aquela coisa, cada treinador, né, tem uma forma de trabalhar, né? Mas a preparação física é a mesma, né? Mas assim, assim, você acordava lá e falava, ó, amanhã, 5 horas da manhã, todo mundo aqui na recepção, uma corrida. E aí, dependendo de onde era a pré-temporada, se fosse, aí eles gostam muito de bosque, floresta, e aí você vai de bicicleta. Você pegava a bicicleta, tinha, sei lá, 40 bikes lá, pegava a sua bicicleta, ia pedalando, chegava no bosque, parava e saía pra correr. Aí tinha preparador físico, que era maratonista, só isso. O outro era Ironman, você corria 15 quilômetros em jejum, 15. E o treinador era sobrinho do gladiador. O povo brincava lá que o preparador físico, o cachorro dele morreu. Ele corria, o cachorro corria com ele matou o cachorro. Puta que pariu. Mas, como você falou, foi um aprendizado fodido. Muito, assim. E quando você pergunta em termos de futebol, o futebol brasileiro ainda tem a catimba, né, fazer uma cera. E o futebol lá fora, principalmente na Alemanha, né? Aqui você dá um toquezinho, o cara cai, lá você dá 3 voadoras, o cara nem mexe. Lá não tem falta. Lá pra ser falta, tem que ser falta. Então, você deve ter sofrido um pouco isso, né? Porque você é um jogador de marcação. Aí eu gostei demais lá. Gostei demais. Soltava o sarrafo então, e lá, o jogo tá valendo. Tinha que ser a falta, não tinha essa coisa. Trombadinho, deu uma trombada aqui, caiu, falta. Não, se jogou, simulação. Lá não tem essa coisa de simular falta eles lá, sabe? Então, assim, o jogo é mais corrido, você pode estar ganhando de 3-0, a bola saiu, você pega o lateral, você quer bater rápido. Ou você faz 4, 5, ou você toma 1, toma 2. Então, assim, então não tem isso. Né? E o profissional, assim, no treino, a dedicação no treino, né? E isso é mais sério também, né, velho? Cara, começou o treino assim, não tem aquela coisa de ficar conversando, risadinha, não. Mas eu acho que é chato um pouco, né, velho? Porra, o trabalho já é cansativo. Às vezes você quer brincar um pouco. Tá? Os caras lá aparecem. Eu tô falando da Alemanha. Falta isso mesmo. É porque assim, aqui acaba o treino, você já viu que fica com rodinha lá de jogadores, conversa. Lá primeiro, né? Pelo frio, ninguém queria ficar no campo, mas vai pro vestiário, acaba lá e já vai, põe a roupa e vai embora. Aí sai. Então é mais ou menos isso. A cultura deles é um povo mais frio. Mais fechado, né? Mas eu aprendi muita coisa com eles, assim, Não, acaba que aprende um pouco também, né? Não, a cultura deles, a forma de... Porque assim, você já viu que nós brasileiros, às vezes você tem você me convida. Fala, rapaz, você fala que o filho adoeceu, você fala que tem uma viagem. Você sempre tem uma desculpa, né? Aí não vai. Você dá aquele famoso migué. E eles lá não. Você faz um convite, eles falam... Tem que ir. Não, você fala, não, eu tenho que fazer. Assim, já fala eles falam assim, cara, não posso. Não posso. Ele não dá uma explicação por que não pode. Não posso. E aí, Alemanha para Atlético Mineiro. Alemanha, 6 anos, muito bacana. Depois de 2 anos lá, treinador, Aí deve ser mais louco ainda. Porque aí eu cheguei lá, pronto, eu cheguei lá, o único brasileiro que tinha era o Marcelinho Paraíba, lembra? Figuraça. Ídolo lá. Mas chegou uma hora lá, depois do primeiro ano, assim, o treinador acho que não estranhou com ele, se estranhou lá com ele. E ele foi embora.
E aí o treinador chegou pra mim e falou, preciso que você seja o capitão. Era o Marcelinho. Era o Marcelinho. E aí eu falei, não, mas o capitão é o Marcelinho. Ele falou, não, o Marcelinho ele não vai ficar não, ele vai embora. Aí eu vou perguntar por quê. Falei, você tá falando, você é o treinador? Sou eu, né? E aí eu falei, tá bom. Falei, vou ter uma dificuldade ainda com a língua, tudo mais. Ele falou, não, mas você é o perfil. Você é o perfil, você chega firme, você grita, você fala com os caras, porque o alemão, ele é... Você deve ter visto até os jogos assim, né? O povo mais frio. Assim, até o semblante deles, eles não mostram muita emoção de, né? É um povo mais na deles, assim. Como é o nome daquele magrelão da Alemanha? O Miller, né? O O Müller. cara pode fazer um gol na final da Copa, ele... Porra, velho, ele não comemora o gol. Ele parece assim, que ele tá puto porque ele fez um gol. É muito engraçado, cara, o alemão comemorando. Assim, pra mim foi muito bacana, porque a Copa de 2006 foi na Alemanha. Então, quando eu fui pra Alemanha, tinha acabado de dizer assim, os estádios, o país, tudo muito organizado. Sempre foi muito organizado a Alemanha, né? E aí fiquei na Alemanha durante 6 anos. No segundo ano, a gente foi campeão alemão, né? Ó, em cima... Tirou a hegemonia do Bayern de Munique. Bayern. Que massa, eu não lembro dessa época do Wolfsburg. Foi. O Grafite estava lá já? O Grafite lá, foi artilheiro. O Grafite artilheiro e o capitão. Então eu lembrei agora. Então, época muito bacana. Depois do título, assim, eu fui lá com um contrato de 4 anos. No segundo ano a gente foi campeão, aí eles me chamaram e falaram, não, vamos cancelar esse contrato aqui, vamos fazer mais 4 anos. Vamos. Eu falei, opa, na hora. Aquelas cifras aumentando, assim, papá. Vamos passar mais frio aqui na Alemanha. Então foi muito legal, assim. Aí acabou que, por tudo que eu consegui fazer, hoje eu sou embaixador do Wolfsburg, né? Então eu viajo para a Alemanha, engraçado, eu represento. Lá fora eles dão muito valor para isso, né? Esse negócio de embaixador. Eu já vi vários jogadores assim que se tornam embaixadores dos muito clubes, bacana. Cara. Assim, antes da pandemia teve o Florida Cup, Uhum. né? E aí eu fui representando o Wolfsburg e lá tava o São Paulo, lá tava Bahia, lá tinha Atlético Mineiro, alguns times aqui do Brasil, né? E eles olharam assim para mim e falaram, nossa, falei, cara, que bacana, assim, eu me sinto, poxa, uma honra para mim, né? Tá representando, eu de fora, né? Eu sendo estrangeiro, tá representando um time alemão numa competição onde tem times brasileiros, né? Então, assim, aí o pessoal, poxa, conheci muita gente, muitos diretores, ex-jogadores também que estavam lá representando, mas, assim, os clubes, né, brasileiros, muito legal. Pode até ter representante, mas aqui não tem muito isso, não. Parece que o jogador aqui, depois que sai, o time não... Mas é assim, Rodrigo, infelizmente, o clube vai ser sempre clube. O jogador, ele é passageiro. Aqui, né, que você fala. Mas isso. lá fora eles dão mais valor ao jogador principalmente aqui... o que faz por merecer, isso. né? Que, ganha um título importante e tal, eles botam o cara num patamar de merecimento mesmo. Né? É assim, ó, enquanto você é útil para o clube vai fazer o possível para te segurar, para renovar seu contrato, para tudo, né? Uhum. Mas, vamos dizer assim, é a lei. Em determinado momento que você não estiver produzindo, não estiver rendendo mais aquilo que o clube espera, que o clube achar que você não é mais tão útil, ele vai te colocar à venda, ele vai te emprestar, ele não vai mais renovar seu contrato, porque o clube é sempre, né? O clube vai continuar, o clube vai ser por anos e anos aí, jogador não. Aí você encerrou a Alemanha, veio para o Atlético Mineiro. Eu tinha trabalhado com o Cuca lá no Goiás em 2003, e o Cuca tinha acertado com o Atlético Mineiro. E aí meu contrato estava acabando e o Wolfsburg queria fazer um contrato por produtividade. E aí eu, na época com 34, cara, a produtividade nada mais assim, se você jogar, você recebe, se você não jogar, se você se lesionar, você não recebe. Eu falei, não, peraí, vamos fazer conta também, né? Eu também não. E aí o Cuca entrou em contato, né, na época o meu empresário, não, vamos pro Atlético, a gente tá com um time bom. E aí eu já vinha acompanhando, o Atlético tava bem mesmo, aí tinha o Ronaldinho, tinha o Bernat, tinha o Jô. Nossa, torci demais. É outro time que eu torci demais. E aí eu falei, cara, é mais um... Eu tinha por objetivo encerrar no Brasil.
né? A princípio eu falei, poxa, eu vou encerrar no São Paulo, vou encerrar no Goiás, que né, foram os times que eu tinha jogado até então. E aí surgiu o Atlético Mineiro. São Paulo, né, na época não me procurou também, nem o Goiás, eu vou pro Atlético. E aí foram 3 anos. Vitoriosíssimo. Poxa, aí aquela geração bacana. mágica do Atlético. E a gente ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Campeonato Mineiro. E foi muito bacana também. Muito legal. Que massa, eu acompanhei demais. Irmãozinhos, abri aqui o caixinho de perguntas. Cara, quando eu falo que a conversa é boa, cara, 1 hora já. Tanta história pra gente contar aqui. Aí, né, Panda? Panda já tá louco pra subir montanha. Juju tá lá, flor da pele, lá venda. Vamos lá. Porra, muita pergunta. Vou escolher algumas aqui, senão não dá tempo pra gente. Essa pergunta clássica, né? Mas vou querer saber a sua opinião. Pelé, na sua opinião, é o maior dos maiores mesmo ou tem outro? Ah, não. Maior dos maiores. Não tem como comparar. Tem como não, né, cara? A máquina, né? Tudo bem que gerações diferentes, mas o que ele fez na geração dele, ninguém fez, não né? fez, né? Na geração de hoje. Essa aqui foi alguma flamenguista. Gabigol deveria ter ido pra Copa? Cara, não vou falar que sim nem que não. Vai Mas sim, vai sim. Não, eu vou falar. Sacanagem, O Gabigol, ele teve a oportunidade de ir para a seleção em algumas convocações. Eu acho que ele não foi. Eu acho, a minha opinião, ele não foi pelo lado extracampo, entendeu? Não pelo que ele produz dentro do campo. Era beleza, pra ter ido. Era pra ter ido. Mas alguma coisa linkado ao grupo, né? Entendi. Ao grupo assim, né? Se é um cara de grupo ou não, pelo Então, lado na sua extracampo. opinião, o jogador Gabigol devia ir e o Gabriel não deveria ir. Pronto, Gabriel fora de campo. Tá valendo. Entendi. Tá vendo? Te ajudei aqui, viu? Isso aí. E o que achou dessa Copa? O que faltou? Faltou um Josué. Faltou aqui não. Faltou um Josué. Nada. Fred, meu amigo Fred. Você caiu e você levantou, Fred. O Fred ia ter ficado no chão, o juiz ia parar o jogo. Acho assim, Faltou. Acho que não foi só um erro, não, né? Acho que foi uma sucessão de erros. Uma sucessão de alguns erros. O que eu vejo daquele lance é porque eu também tenho que ser racional. Todo mundo ficou puto com o que aconteceu, mas se você reparar depois do lance com calma, o pessoal falou, quem devia ter feito a falta ali no meio? É o Casimiro. O Casimiro devia ter feito a falta. Só que se você for ver o lance... Mas é fácil falar sim, né? Não. O Casimiro, ele não fez a falta porque ele conseguiu tirar a bola, dar um toque na bola. O Modric, ele ia fazer um lançamento lá na ponta direita. O Casimiro conseguiu tocar na bola sem precisar fazer uma falta. Mas aí, por azar, esse toque na bola tirou o... Quem era o outro que tava aqui? Que pegou no... Não lembro quem era o outro aqui que... Tirou ele da jogada também. Tirou ele da jogada. O toque do Casimiro. E sobrou limpinho. Pro cara. Aí já tava feita a merda. Na minha opinião, os 2 erros cruciais foram o toque errado do Pedro, que tava muito fácil para ele tocar pro Fred. Ele errou o passe, é um passe meio longo ou curto, eu não lembro, que o cara chegou ali para dividir com o Fred. E o Fred caiu. Só que na hora que o Fred caiu, o Fred levantou, bicho. Eu acho que se o Fred cai, grita e... o juiz ia parar, velho. Porque foi um carrinho forte, mas foi na bola, não foi falta. Mas, mano, um carrinho forte quebra um pé. Mesmo na bola, do jeito que o cara cai, quebra. O cara, meu irmão, tirava o chuteiro, jogava pra cima, tirava o shot. Meu irmão, eu acho que aquela hora do Fred é pra ter feito uma cera maior, cara. E assim, vamos... Eu não culpo o Casimiro, o Casimiro toca na bola. Se a gente for esquecer esse lance, vamos esquecer esse lance. Vamos esquecer? Não, eu não consigo. Não, tô falando assim, ó. Sabe o que é? Segundo tempo da prorrogação, tá 1-0 o jogo. Não tem mais jogo, não. Tipo assim, você tem que jogar feio? Vamos jogar feio, velho. Não, pois é. Tem que dar um chutão, dá um chutão. É isso que eu tô falando. Aí, teve uma hora que ficou muito fácil. Ficou o Pedro e o Fred contra um. O passe era muito fácil, só que o Pedro toca errado e o cara daqui consegue chegar e dar um carrinho monstruoso no Fred. E o Fred levantou, bicho, enfim, passou essa merda, eu tô puto, não quero falar isso mais não. Mas, porra, sacanagem. E a gente... Aí tem o lance do pênalti. O que você tem a falar sobre o pênalti? Porque o povo culpou o Tite. Velho,
eu já joguei futebol, ser um jogador de futebol. Se a gente for conversar ou com o Panda ou com a Juju, o papo vai ser totalmente diferente, porque os caras não entendem de futebol quem jogou na 4 linhas. Aí fala, é muita burrice botar o Rodrigo, que era um menino que nunca tinha, inexperiente, bater o primeiro pênalti. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que foi certo ou foi errado? Não, foi errado. Tá vendo? Por que você acha que foi errado? Ah, Você acha que eu acho assim, eu não acho errado, assim, porque em outras disputas de pênalti, o Neymar também foi o último. Sim. O pessoal falando, o Neymar devia ser o Beleza. primeiro. Não, Mas assim, o Neymar o sempre Rodrigo não podia ser o primeiro. Eu acho assim, o Rodrigo ele fez um ano muito bom. Foi o primeiro ano que ele fez na Europa muito bem, né, no Real Madrid. E aí, em 21 anos, final de Copa do Mundo, ou uma decisão de pênalti na Copa do Mundo, Você acha que nem pra ter batido? ou que fosse na aleatória. Mas- Eu acho assim, ó. Não, mas você... Eu acho assim, poderia colocar Casimiro, Thiago Silva, uns caras assim, Mas você acha de que peso. Mas você acha que esses caras... Porque na hora do pênalti você sabe que o jogador que levanta a mão. Quem que tá bem? É o cara... Não, mas ali o treinador tem que chegar. Não é nem no jogo, ali o treinador, um dia antes, ó, treina. Um dia antes, com certeza, ele deve ter treinado o pênalti. Aí, lógico, aí você tem uma estatística. Uhum. Mas aí, a estatística, você chega ali, o peso é de um cara que... O cara fala assim, não, ó... Porque, na minha opinião, assim, eu era o batedor de pênalti do time. Na minha opinião, é o seguinte. O cara que bate o primeiro é o pênalti mais fácil. Porque tem mais um monte pra bater, um monte de coisa que pode acontecer. Eu acho que esse foi o pensamento do Tite, velho. O primeiro pênalti é o pênalti que tá tranquilo demais. Porque, velho, se você errar, tem mais 9 cobranças. Cara, o foda, meu irmão, é o tipo o quarto ou quinto que todo mundo fez. Imagina o Rodrigo pra bater o quarto. Todo mundo fez de um lado e o Brasil fez 3 e perdeu 1. Se o Rodrigo perder, acaba. Irmão, ele já ia chegar com um cocô na grama lá até na hora de bater o pênalti. Eu acho que a visão, eu já penso diferente um pouco de você nesse caso, por exemplo. Eu acho que o primeiro pênalti, porque como eu era batedor de pênalti, eu ficava, porra, velho, eu sou o último, eu ficava me cagando pra não chegar no final. Eu vou admitir. Eu queria sempre ser o primeiro. Pô, o primeiro, meu irmão, eu vou até cantando uma música. Botei lá, joguei pra fora, vai. Deixa que vai ter mais gente. Ele deve ter treinado e falou assim, o Rodrigo deve ter treinado muito bem os pênaltis, aí ele falou, cara, você vai abrir a cobrança. Mas assim... Eu acho que passou da terceira, já começa o cagaço. No São Paulo mesmo, o Rogério era o batedor oficial. E nas cobranças, ele abria. Aí eu acho que é de treinador, é do cara, mas ele abria. Porque aí ele falava assim, ó, não, a gente tem que abrir bem. Tem os dois lados, eu entendo os dois lados. Quem bate primeiro e quem não bate... Tem que abrir bem. Eu acho que o pior não é nem o primeiro nem o último. É ali pelo terceiro e quarto. Porque normalmente é o que erra. É a meiuca. O pênalti é sempre desse... Lógico, uma vez ou outra chega no último. Mas é muito difícil, velho. Eu acho que poderia ter batido o quarto, né? Isso. Eu não acho... chegar assim, não, ó, cara, ele é o melhor batedor. Eu acho que o principal tem que ser o terceiro, cara. O batida de pênalti, ele se decide na terceira. Ou alguém já errou, ou ninguém errou e não pode errar mais. É muito difícil chegar no último, velho. E o primeiro também é o mais tranquilo. Agora o terceiro deve ser foda, porque o terceiro, se os caras tudo fizeram, você, velho, não posso errar mais, já tá no terceiro. E é bem, vamos dizer assim, é bem na teoria, porque assim... teoria, tudo lógico. Porque assim, é muito difícil você ter 5 batedores num time igual o Neymar. Tipo assim, 5, quem que é o melhor batedor da gente? É o Messi, beleza. Quem que é o melhor do Brasil? É o Neymar. Normalmente você tem 2 batedores que são exímios, e o resto, né, são batedores ali, aí vai pela confiança, tem uns caras que fecham o olho e dão uma cacetada no meio e vai. É foda, cara, é muita coisa que podia ter feito, mas agora vamos esperar mais 4 anos. Agora mais 4 anos, agora pra torcer. Se não fosse futebol, qual outro esporte você se dedicaria? Se não tivesse futebol, você acha que levaria jeito pra alguma outra coisa? Rapaz, quando eu era menino na escola lá, eu lutava judô. Puta, eu lutei judô 10 anos, cara. Lutou? 10 anos da minha vida. Lutava judô. Qual foi a jogada mais bonita? Você já fez um golaço? Tipo, inesquecível? Rapaz, meus gols eram tudo fora da área. Só golaço? Só pancada fora da área. Mas tem um que você fala assim, porra, esse aí foi inesquecível. Eu não tinha esse dom também de fazer esses gols. Peraí, José, não, você só fez 2 gols, né? Você não lembra de um. Não, peraí. Faz isso não, me ajuda. Me ajuda. Pô, eu tenho... Cara, é difícil falar assim. Só pancada. Eu fiz um contra o Vasco. Meu concunhado ele é vascaíno doente, rapaz. Eu falei, rapaz, eu fiz um gol contra o Vasco.
Bati de fora da área, assim, ela pegou lá no trinca. Sabe aquela que pega Sei. assim, Aham, na que trava ali e entra? balança. Ele falou, fez não. Eu falei, procura aí que você vai achar. Ixi, isso aqui é pesado. Ele vai dizer Goiás, que ele tá morando aqui. Nem... Dos times que você jogou, qual que o coração bate mais forte, assim? São Tipo, Paulo, São Paulo. é o São Paulo? São Paulo. Ah. É, tem pergunta demais aqui. Se eu for ficar perguntando tudo que te mandaram aqui, é muita coisa. Quem foi seu melhor amigo no futebol? Teve um ou você não pode listar um? Ah, porque, assim, eu tive amigos que me identifiquei muito. Em cada clube que eu passei. Uhum. Mas acabou que a distância, vamos dizer assim, né? Acabou que até a amizade permanece, mas assim, o contato é mais... Uhum. Mas assim, o Fabão chegou a ser meu concunhado, né? Uma época. Fabão que tá aqui. Fabão. Isso. Então a gente tinha uma amizade muito legal. Depois, né, por coisa do destino, ele acabou separando e a gente mora próximo, mas acabou que o Separou contato agora é pouco. Na época do São Paulo, eu era muito amigo do Cicinho. E até hoje essa amizade permanece, né? A gente concentrava junto. Mundial lá, ele Sempre pediu tem um parceiro de quarto. pediu pra me cortar o cabelo dele, eu passei a máquina no cabelo dele. Aquelas bagunças. E hoje o Cicinho mora aqui em São Luís dos Montes Belos. Ah, é? É. Sabia não. Mora aqui. Ele conheceu a esposa dele na Itália, ela é daqui de São Luís dos Montes Belos, e ele mora, tem um centro esportivo muito legal. Falar, ele tem um centro esportivo, né? Isso, tem um centro esportivo e aí toda segunda-feira ele passa em Goiânia, porque ele pega o voo para ir para São Paulo, para que ele grava, né, o programa do SBT. Então, vira e mexe, a gente sempre encontra. Ele fala, José, meus meninos estão precisando de um pediatra. Então, os pediatras que foi dos meus filhos, eu indiquei que aí é o pediatra dos filhos deles. Entendi. Fala, José, eu preciso vacinar meus filhos, onde é que eu vacino? Eu digo, ó, em tal clínica. E aí acaba que eu dou umas coordenadas aqui para ele. Ah, legal. Então, assim, o Cicinho é uma amizade que a gente tá sempre em contato. A Luiz Chulapa, né? Vira e mexe também. O Luiz é amigo de todo mundo, né? O Luiz é figura. Eu e assim, vejo uns negócios do Luiz, parece que... E assim, eu sou lá de Pernambuco. Aí às vezes eu tô na praia, aí ele fala, eu tô aqui. Ele, né, ele tá em Maceió, eu vou em encontro com ele. Então, assim, bacana. Essas amizades do futebol são legais pra caramba. caramba. Amizade, assim... Amizade é mato. Amizade é... E hoje em dia você mantém, você joga suas peladas, treina pra caramba, né? Você sumiu da academia, negócio, você virou chefe, né? Montou estúdio, tá com tudo. Pô, eu vejo lá o Josué, na verdade, assim, eu não sei se você vai lembrar, mas eu conheci você no meu pós-Big Brother, a gente tava aqui como é o nome aquela festa que tem aqui em Goiânia, no frio, como é o nome? Pecuária. Isso aí teve uma boate, tinha uma boate nessa pecuária, eu tinha acabado de ser de Big Brother, alguém falou, isso aqui é o Josué. Cara, eu lembro que você me recepcionou com uma humildade fora do normal. E você é todo famoso lá, a galera. Eu era famoso, desculpa, se eu era famoso. Enfim, a gente conversou pra caramba. Eu lembro como se fosse hoje, falando sobre futebol, Pernambuco e tal, não sei o quê. E depois a gente se reencontrou aqui na academia, quando eu vim morar. E sempre aquela... Como você falou, a gente passou sintonia, muito tempo né? Falar, porra, humildade, parabéns pela sua humildade. Eu acho que, a grande característica do homem é a humildade, cara. Então, assim, você não tem preço, né? Não tem, cara. Você nunca teve, assim, o seu currículo é, porra, foda. Jogador eu já conheci vários, por causa do meu pai já me apresentou vários. Romário, né, todo mundo. Cara, humildade de jogador de futebol, infelizmente, são para poucos. Eu não sei por que isso, mas, cara, ainda mais com o currículo que você tem, Copa do Mundo, né? São Paulo, Atlético. Tem gente que jogou no Panda Futebol Clube e, porra, aí não faz. O cara aqui, ó. Óculos escuros. Então, assim, parabéns aí pelo Leonardo. Porra, mantendo sempre a forma na academia, falando com todo mundo. Então, assim, eu já morei no condomínio onde o pessoal joga com você, lá no Valência, o pessoal falava a mesma coisa, então não era uma coisa que você só se mostrava assim, não, com todo mundo, parabéns, quero te parabenizar pela sua humildade. Você não chegou onde chegou à toa, né? Opa. Então, parabéns aí pela... E eu costumo falar muito assim, às vezes, a distância acaba, vamos dizer, separando aí, assim, as amizades, né? Sim. Mas, cara, amigo, você não precisa estar falando todo dia no WhatsApp, nem falando toda semana pelo telefone, mas às vezes eu fico, pronto, o Luizão, né, que jogou comigo no São Paulo, o Sapo. Lá em São Paulo, jogava junto, a gente ia tomar um chopp junto,
E às vezes a gente fica muito tempo sem se falar. E vira e mexe, ele vem pra Goiânia. Vira e mexe, ele tá em Goiânia, ele me liga, a gente encontra, fala, cara, e é um papo bom, desse jeito. entendeu? Então assim, aí a gente encontra, parece que a gente fala toda semana. Meus dois maiores amigos, um mora em Então- Curitiba, outro mora em Recife. Aí a gente passa, sei lá, quantos... Você já passou, sei lá, um ano, não sei se viu o que foi. Quando encontra é aquele negócio que parece que tá sendo todo dia. Cara. Então, Desse jeito. Cara, ter amigos é bom, né? excelente. Amigos é Sorte quem tem amigos, né, cara? A Opa. gente conhece muita gente ao longo da vida, mas sorte que quem tem amigos. Irmão, muito obrigado. Tem nem o que falar, né? Sempre Que isso. as histórias foram muito boas, mas é como eu te falei aqui o nosso podcast é rápido, justamente para a galera ver e ficar vendo tudo, porque se a gente fosse contar a história de futebol aqui... Não, rapaz, não for pra resenhar aqui, a gente começa hoje, acaba amanhã. Não tem jeito. Cara, e assim, o Josué, por exemplo, eu vejo uns jogadores aí de futebol, cara, que parece que quando terminaram, meu Deus, 200 quilos. E o Josué aqui é um exemplo de quem... Assim, a gente tem o Josué, tem o Zé Roberto, tem uma galera que... Então, galera, vocês aí, tomem como exemplo aqui, ó. O Josué, o cara que já parou de jogar bola, mas continua jogando a peladinha dele, treina pra caramba todo dia. Então, é um exemplo que vocês têm aqui pra seguir do cara, né, Panda? Então, assim... Tá vendo? O que foi, Juju? Por que você fala panda, pô? Isso. Tem que mostrar o panda ali depois, cara. Cara. Então, José, eu sempre encerro aqui o nosso podcast. Não, se você quer ficar bem, vamos falar aqui da creatina do pessoal da Nutrivida. Tem creatina, tem whey, tem o pré-treino. Pré-treino, Depois opa. O pré-treino é bom, né, cara? Não, é bom. É vida, vida. E esse aqui, você pinica até a unha. Aquele que Isso é bom demais, orelha, cara. testa. Fala, galera, agora aquele momento de falar dos nossos patrocinadores. Aqui o Hype, nosso estúdio criativo aqui, onde a mágica acontece. B2xBet, nossa casa de esporte. Vamos postar lá. Nutrivida da Gabi, com nossos suplementos aqui que a gente mostrou. Tem todo tipo de suplemento para você. Doutora Thaline Rezende, nossa nutróloga aí. Emagrecimento, performance, saúde. Quem quiser melhorar, chama a Thaline. Nosso boteco no Jardim Goiás, meu parceiro FF. Melhor carne da região. Esse eu garanto. Cerveja gelada e carne gostosa é no nosso boteco. Valeu. Irmão, só pra gente fechar aqui, eu sempre encerro assim, olha pra aquela câmera ali, dá um recado assim, por exemplo, no caso, assim, quem quer ser jogador de futebol, eu acho que eu já falei sobre humildade, então assim, quem tá começando agora, que recado você daria, por exemplo, o seu filho que tá começando agora, eu acho que muita gente que tá começando no meio do futebol, no meio de qualquer esporte, ouviu uma palavra sua importante, olha ali pra aquela câmera e fala assim, o segredo de... Rodrigo, assim, cara, primeiro, honrar pai e mãe. Segundo, cara, acredite, se dedique, tente evoluir, tente melhorar o dia a dia. Perceba suas dificuldades, seus pontos negativos e procure melhorar. E outra coisa, filho, acredite sempre, sempre. Corra em busca do seu sonho. Lógico que primeiro estude, né? Estuda porque a gente não sabe o dia de amanhã. Estude, mas acredite. Acredite que tudo é possível. Boa. Valeu demais, irmão. Obrigado. Irmão, obrigado.